Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Esdras, capítulo de número 3, que diz assim: Quando chegou o sétimo mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como o sacrifício dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que já tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos mais um dia na tua santa e gloriosa presença. Queremos te louvar porque tu és o nosso Deus e só o Senhor é Deus. Tu és o Criador, o sustentador de todas as coisas. Te louvamos pela tua providência, te louvamos e te adoramos, porque tu és um Deus único e verdadeiro, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o conhecimento, aquele que se encontra conosco em todos os lugares. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvamos, Senhor, pelo livre acesso que temos à tua presença, pelo novo e vivo caminho que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Te louvamos também, Senhor,
pela liberdade que temos de ler a tua palavra e iniciar o nosso dia diante dela. Te louvamos pelo teu Espírito que traz luz à tua palavra e fala aos nossos corações a cada dia. Te louvamos por essa porção da sua palavra, onde começa a narrar as atitudes do povo dirigidos por Zorobabel e os demais líderes para reconstruir Jerusalém, o templo e retornar ao culto ao Senhor. Te louvamos pela emoção, tamanha emoção daqueles que começaram a ver quando foram lançados os fundamentos dessa reconstrução. Muitos choravam de tristeza, porque saudosos daquele templo tão majestoso que havia sido construído. Outros choravam de alegria, porque apesar da ruína, Deus se faz presente. Verdadeiramente, Pai, em todas as circunstâncias, o Senhor é o motivo da nossa alegria, do nosso louvor. O Senhor é um Deus que perdoa, um Deus que reconstrói, um Deus de segunda oportunidade. E o Senhor tem demonstrado isso nas nossas vidas, porque todas as vezes que nós nos voltamos para o Senhor, nos humilhamos, clamamos, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, o Senhor tem sido fiel e justo e tem nos perdoado os pecados e nos purificado de toda injustiça, como diz na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, um Deus que nos salvou, a um Deus que nos perdoa, um Deus que nos sustenta. Queremos agradecer ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos dado e suplicar a Ti que o Senhor nos conduza cada vez mais à Tua presença. Faz de cada um de nós mais parecidos com Cristo. Conduze-nos de volta à Tua palavra, à oração, à meditação, ao estudo, à vida de devoção diária. Visita os nossos lares, as nossas casas, que haja harmonia, haja perdão, haja reconciliação, haja salvação no nosso meio. Salva o nosso ente querido, salva o marido, salva a esposa, salva os filhos. Que a mão do Senhor possa alcançá-los, mesmo aqueles que são resistentes, que o Senhor lance por terra agora toda a resistência e alcance esses corações. Ainda clamamos ao Senhor pelos enfermos, para que o Senhor traga cura e restauração. Que o Senhor se revele a eles também. De uma maneira especial, queremos clamar por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, pessoas que enfrentam transtornos, que têm feridas na alma, pessoas que enfrentam a depressão, o burnout, enfrenta ansiedade, tantas outras crises de pânico, de ansiedade, e de tantas outras crises que têm surgido nos últimos anos. Clamamos ao Senhor, que o Senhor derrame o seu bálsamo sobre a vida deles, trazendo paz, trazendo equilíbrio emocional, se revelando a eles, que eles possam conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, que haja salvação completa na vida de cada um deles. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, restaura a tua igreja, santifica a tua igreja, conduz a tua igreja de volta às Escrituras, de volta à palavra, que a palavra do Senhor verdadeiramente seja a nossa única regra de fé e prática. Pai, em nome de Jesus, conduz a tua igreja a proclamar as boas novas de salvação. Que haja harmonia, que haja unidade, que haja comunhão, que haja proclamação do Evangelho da paz, que haja salvação em nosso meio, para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.